em relação à imunoterapia. Como que está a imunoterapia no câncer de intestino? Bom, em termos de pesquisa, existem diversos estudos clínicos tentando entender como empregar a imunoterapia de forma que ela funcione para os tumores do intestino de forma geral. Só antes, a gente poderia explicar para a gente a diferença de quimioterapia e imunoterapia? A quimioterapia são drogas, são medicamentos que agem de maneira geral em células que estão se dividindo, né, então não há uma seleção de locais específicos, né, ou de células específicas onde ela funciona. A maior parte delas, como eu disse, funciona no momento onde as células estão se dividindo e os efeitos colaterais vêm muito relacionados a isso. Células que têm em constante divisão, por exemplo, células do próprio intestino, da nossa boca, da medula óssea, ou seja, células do nosso sangue que são produzidas na medula óssea, tendem a sofrer com a quimioterapia e por isso que cai a imunidade, por isso que às vezes muda o paladar e as pessoas podem ter diarreia, algumas vezes alguns machucados na boca, porque Cai essas células, plaqueta. exatamente, as plaquetes, porque são células que se dividem constantemente e por isso sentem mais o efeito da químio que age nas células que estão em divisão. Em algumas situações, e aqui como eu disse, geralmente não cai o cabelo, mas em outros, né, outras doenças com outras medicações é muito comum que o cabelo caia. Então, células que se dividem constantemente sofrem com a quimioterapia porque o mecanismo de ação é no momento onde as células se dividem, entendendo que células tumorais, células malignas, elas se dividem mais do que o habitual, né, não há uma regra quanto a essa divisão, e aí sim a quimioterapia funciona. Quando a gente fala de imunoterapia, e aí existem diversas formas de funcionamento, né, tanto, vacinas quanto, eh, terapias com citocinas, onde estimulam o sistema imune, mas de maneira geral, o que a gente está falando? Há uma participação do sistema imune neste funcionamento antitumoral. E aqui, especificamente, o que se fala mais amplamente hoje, se utiliza mais amplamente hoje, são medicações que permitem que o sistema imune de cada pessoa tenha uma ação antitumoral. Então, o sistema imune reconhece células tumorais e é ele que faz esse trabalho, não é a medicação em si. Para grande parte das pessoas que têm câncer do intestino, e a gente está falando de mais de 95% das vezes, a imunoterapia ainda não tem um papel tão bem consolidado. Como eu vinha falando, existem múltiplas medicações e múltiplas formas de intervenção em estudos clínicos, mas para o uso na prática clínica, ou que esteja em uso na prática clínica, infelizmente ainda não é uma realidade, porque não há uma perspectiva de efetividade ou de um bom funcionamento. Existe uma porcentagem muito pequena das pessoas que têm câncer do intestino que tem uma alteração específica, que pode ser herdada ou não, ou seja, pode vir na família ou não, e para essas pessoas a imunoterapia tem um papel diferente. Não para doença localizada na maior parte das vezes, a gente ficou de falar do reto especificamente depois. Então, na doença localizada, a maior parte das vezes a pessoa vai ser submetida à cirurgia e, eventualmente, quem tem essa alteração especificamente, muitas vezes não precisa fazer quimioterapia, mas com a cirurgia, grande parte das vezes está resolvido o problema. Na doença avançada, aí é uma outra questão, na doença que já saiu do intestino e está em outro órgão, aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Perfeito. Imunoterapia em câncer de intestino, então, a gente deixa isso de lado, é de exceção. Para alguns pacientes tem algumas alterações naquele tumor, mas que é muito infrequente, não é para a gente contar com isso. De forma geral, uma parcela muito pequena das pessoas.